Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho hoje? Na aula passada, a gente aprendeu sobre os membros da nossa família, certo? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre como é essa vida em família, sobre como é conviver com esses membros da nossa família, né? Então, assim, o primeiro grupo de convivência que a gente tem é o grupo da nossa família, são as pessoas que convivem com a gente. E o que essas pessoas transmitem pra gente? Né? Os pais transmitem conhecimentos que a gente vai levar para a vida toda, certo? É com os nossos pais que a gente aprende a ter respeito, a ter humildade, a fazer as coisas corretas, e eles ensinam pra gente o que é certo e o que é errado, né? E essa base de ensinamento é o que a gente vai levar para conviver com outros grupos. A gente já conversou em sala de aula sobre grupos, né, que a gente convive. Então, nós temos os grupos dos nossos vizinhos, do nosso bairro, nós temos o grupo da escola, que são os nossos amigos, que a gente convive uma boa parte da nossa vida com essas pessoas na escola, né? E assim, o que a gente tem que ter em mente é que cada família, cada grupo familiar tem características, tem costumes diferentes e o que a gente precisa para ter uma boa convivência com essas pessoas? Primeira coisa é respeito, né? Existem pessoas, por exemplo, de religiões diferentes. Então, quando a gente conversa alguma coisa sobre isso, não adianta eu querer falar sobre a minha religião, falar sobre no que eu acredito, se tem uma outra pessoa que é de religião diferente. Então, eu tenho que respeitar, porque as pessoas pensam de maneira diferente, as pessoas agem de maneira diferente, e para a gente ter uma boa convivência, a gente tem que respeitar essas pessoas. Como eu sempre digo para vocês, né? Quando a gente faz alguma coisa que a gente não sabe se é certo, se é errado, pensa primeiro. E se essa coisa fosse feita para mim, eu ia gostar? Eu ia estar feliz com isso? Se a resposta for não, então eu não vou fazer com o outro o que eu não gostaria que fizesse para mim, certo? É a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. E assim, tem pais, tem mães que trabalham a semana toda e muitas vezes não tem tempo suficiente, porque tem outras obrigações também, de sair com os filhos, né? Mas muitas vezes reservam um tempinho no final de semana para fazer algumas atividades com os filhos. Então, que atividades são essas que vocês fazem? De repente, que nem como os exemplos aqui no livro, né? O menino sai com a mãe de final de semana para ir almoçar na casa dos avós. A outra sai para passear no parque. Então, de repente, vocês podem sair para passear no shopping ou vai no cinema, faz um passeio em família. E a outra, como tem os parentes, os primos, os tios que moram muito longe, eles se reúnem em festas, né? Pode ser uma festa de aniversário, pode ser festa de Natal, pode ser alguma confraternização em que a família toda possa estar junto, né? Na página seguinte, tem uma menininha conversando com o avô e ela fala que achou um objeto na escola. Aí, qual é o conselho que o avô dá? Que ela deve devolver aquilo porque quem perdeu pode estar procurando. Então, é quando eu falo para vocês, né? Se fosse vocês que tivessem perdido o objeto e outra pessoa tivesse achado e não estivesse devolvendo, vocês iam gostar? Não, porque vocês iam estar querendo aquilo que vocês perderam, né? Então, o que não é nosso não deve ficar com a gente. Desculpa, né? Barulho do cachorro latindo. Olha lá.
Então, a gente não pode fazer com o outro o que não gostaria que fizesse com a gente. Os passeios são importantes, né? A gente passear com a família para a gente ter uma afinidade melhor, um convívio melhor. Eu sei que nessa fase de quarentena que a gente está passando, para muitos pais está sendo sacrificante, né? Porque tá tendo que exercer várias funções dentro da própria casa. Então tá tendo que cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do serviço, que muita gente está trabalhando. Mas para algumas crianças está sendo bom, porque tá tendo a presença dos pais a maior parte do tempo, né? Tá podendo conviver ali com os pais. Então é importante a gente respeitar o horário, a gente respeitar o tempo de cada um, porque além de tudo a gente tem obrigações. Então, dentro da família, dentro dessa vida familiar, existem obrigações. Então, cada um tem a sua função, cada um tem as suas coisas para fazer, né? E a gente tem que tentar contornar a situação para poder ter uma convivência boa, para não ter brigas, para não ter desafetos. Então, a conversa é muito importante, né? O diálogo entre os pais, entre os filhos, isso é fundamental dentro de uma relação, né? Virando a página, na página 44, a gente está falando sobre famílias adotivas. No Brasil, a gente tem milhares e milhares de crianças que estão e adolescentes que estão morando em orfanatos, que estão em abrigos. E isso não quer dizer que essas pessoas não tenham família. Sim, elas vieram de uma família que não tiveram uma estrutura para ficar com essas crianças. Então, elas ficaram nos abrigos. E ali elas estão, e naquele abrigo, no momento, é a família deles. Mas eles estão à espera de uma família que possa dar a eles uma base, uma estrutura, um amor, o carinho, o respeito e os ensinamentos que vocês estão tendo, né? Que graças a Deus vocês têm uma família, não importa se são de pais separados ou não, mas tem uma família onde vocês têm uma base, vocês têm ensinamentos, vocês têm princípios, né? Daquilo que eu falei, o que é certo, o que é errado, o que a gente deve levar para a nossa vida no futuro. E essas crianças estão lá, nesses abrigos, esperando uma família que possa adotá-los e para eles terem também um suporte, uma base para levar para o resto da vida. O que eu quero que vocês façam como lição de casa? Na folha do caderno mesmo, vocês vão desenhar para mim e depois mandar no e-mail, fazer um desenho de alguma atividade que vocês façam em família, né? Ou um passeio no parque, ou assistir um filme, comendo pipoca, ou uma festa de aniversário, algum encontro que vocês tenham e que vocês fazem assim frequentemente, né? Então, assistir um filme no cinema, ou passear para algum lugar, passear num parque. Uma atividade que vocês costumam fazer em família. Pode desenhar no próprio caderno, tá bom? E depois manda foto para mim no e-mail, que eu quero ver o desenho de vocês. Se quiser escrever alguma coisa embaixo também, pode escrever, explicando, tá bom? Fico no aguardo, tá? E eu peço desculpa pelo barulho dos cachorros, que não tá dando aqui para segurar. Beijo, gente. Fica com Deus.